Agradeço a todos. Agora eu entendo porque hoje em terça, no sábado, quando eu orava, eu oro pela Gemeinde. Der Friede des Herrn, ich bete immer für die Gemeinde, Pela liderança, né? für Cláudia. die Leitung natürlich, für die Schwester Claudia und für den Don Geraldo. Mas Jesus não queria assim, ele queria que eu orasse para cada uma pessoa. Aber dieses Mal wollte Jesus, dass ich für jede einzelne Person bete. E não tem todos os nomes na minha cabeça, mas quem eu conheço eu fui falando. Maria, João, Pedro, fui falando. E a lista foi Ich wollte crescendo. natürlich nicht alle Namen, aber alle, die der Herr mir gegeben hat, habe ich dann gesagt. Então, hoje eu entendo por quê. Und heute kann ich verstehen, wieso. Então, foi lindo, Deus ouviu a oração. Es war wirklich schön, denn Gott hat das Gebet erhört. E é assim as coisas, o Espírito Santo trabalha. So arbeitet der Heilige Geist. Mas, graças a Deus, vocês chegaram no foco, com o que Ele queria que vocês chegassem. Bom, é o seguinte, eu tinha feito programado uma coisa para falar. Ich hatte etwas vorgeplant zum Sprechen, Apocalipse. Offenbarung, E eu tinha planejado falar sobre o trono branco. über den weißen Thron. Aí depois que eu falei, não, mas que trono branco já está no final do Apocalipse, eu não posso falar começar no final. Und dann habe ich aber gesagt, ja, mit dem weißen Thron, das wäre, wenn ich mit dem Ende anfangen würde. É um tema que eu sou muito apaixonada. Und das ist wirklich ein Thema, in das ich sehr verliebt bin. E eu falei, não, eu tenho que voltar para o comecinho do Apocalipse, né? Dann habe ich gesagt, dann müssen wir zum Anfang von Offenbarung. Aí Deus falou, então fala um pouco das 7 semanas, que é o início. Und da hat Gott mir gesagt, ich soll über den Anfang sprechen, die 7 Wochen. A escatologia é um tema que Eschatologie ist sabe, ein Thema, was vielen von uns bekannt ist. que é o cumprimento do que aconteceu até hoje, todo o Velho Testamento. Das sind die Dinge, die schon erfüllt sind vom Alten Testament, E die as schon geschehen promessas sind. de Deus para a nossa vida. Und auch die Versprechungen Gottes. Bom, ok. As 7 semanas Die 7 Wochen de Daniel, von Daniel, o que ela é? São 12 capítulos. das sind 12 Kapitel. E 8 desses capítulos Und 8 dieser Kapitel falam do final dos tempos. Então, a pessoa sprechen vom Himmel. que conhece o Velho Testamento, Die Menschen, die das Alte Testament kennen o Apocalipse para ela, está tudo lá. und die Offenbarung für sie, da steht alles da geschrieben. Só que as igrejas, pelo que a gente lê, elas não se falavam do Apocalipse no passado. Aber in den Kirchen wird da nicht darüber gesprochen, über die Vergangenheit. Eles tinham medo. Sie hatten Angst. E logo que eu me converti, eu já quis conhecer o Apocalipse. Und als ich mich dann konvertiert hatte, wollte ich unbedingt alles von der Offenbarung wissen, É muito lindo, né? weil es wirklich interessant ist. E aí, então é assim. Bom, Daniel, ele estava preocupado war besorgt sobre uma época difícil. Ele jejuou 21 dias e ele estava preocupado porque estava chegando o tempo que ele tinha uma parte que weil die Zeit nahe war, in dem ele precisava entender quando Gabriel chega para ele e fala das visões. E aí verstehen musste, was Gabriel ihm zu sagen hatte. e ele só foi entender depois de 11 anos, depois Und er konnte das erst essas verstehen nach revelações, 11 Jahren. do que Jeremias queria dizer a ele. Então eu fiz um gráficozinho, esses 70 semanas de Daniel, ela é a saída da ordem. Vamos começar na saída. Eu fiz um gráfico: saída da ordem, entrada triunfal de Jesus, o anticristo e as Ich habe das mal in der Grafik gemacht und wir werden das dann Schritt für Schritt kurz durchgehen. Digamos assim, o início da igreja, dos templos, hoje o que nós estamos vivendo e o fim. Wie es angefangen hat, wie wir heute leben und wie das Ende kommen wird. Então, a saída da ordem, o que quer dizer isso? A saída da ordem é quando Nabucodonosor
596 anos, a Cláudia vai me ajudar, quando ele destrói o templo. Ele destrói o templo, ele Es saqueia begann o damit, dass templo, der Tempel zerstört wurde. e ele, isso 597 anos antes de Cristo, fora de Cristo. 590 Jahre vor Christus. Ele destrói o templo, tira o povo, tira os judeus e leva para a Babilônia, né? Para eles serem escravos. Und dort werden auch die Então, essa saída Menschen Gottes versklavt. quase 600 anos antes de Jesus. Aí, o que acontece? A segunda vez que o templo é destruído vem 70 anos depois de Jesus. Quando Jesus vem, morre, daí 70 anos depois, o templo é destruído novamente. Por quem? Por Tito. Era um imperador terrível. Os romanos, o templo dos romanos. Então, o Tito destrói novamente. Então, os dois templos foram destruídos 2 vezes. Então, nós vamos ler agora lá em Daniel 9. Daniel 9. Vocês podem ver que o que eu vou falar, ele está nesses 3 capítulos. Ele está só nesse capítulo, que é o 9. E aí ele entra, então, aqui nos versículos 24, 25, 26 e 27. Esse aqui acaba. Daniel 9, 24. Tá. Então, o profeta Daniel estava grandemente preocupado com o que estava acontecendo, né? E buscando entender as profecias. E aí ele entende o que queria acontecer. Então, aqui diz que o cativeiro do povo da Babilônia deveria durar 70 anos. Então, chegou a esses 70 anos, ele ficou preocupado. Senhor, agora tem que acontecer alguma coisa. Und wusste, dass der Siegel 70 Jahre lang dauern würde. Und als es dann angekommen war in dieser Zeit, hat gefragt, ja Herr, was ist denn jetzt? E aí, buscando entender essas profecias, Daniel orou ao Senhor pedindo a luz para desejar entender. Né? E aí, ele Dann hat er entendeu natürlich gebetet und den Herrn gefragt und gesagt, Herr, zeig mir. nesse tempo, o templo seria destruído novamente. E aí, o que aconteceu? Voltando para o nosso gráfico. Quando Jesus, aí passou essa parte, essa parte da saída da ordem, nós entramos na era de Jesus. Quando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que era o domingo de Ramos que eles dizem, né? Então ali é feita uma outra era. Ali começa, digamos assim, a era da igreja. Und dann beginnt ein neues Zeitalter, sozusagen das Zeitalter der Gemeinde, der Kirche. Porque essa entrada de Jesus é como se fosse marcado. Não, agora ele foi reconhecido o rei. Und als Jesus dann gekommen wird eine neue Zeit markiert. Ein neues Zeitalter wird dann ab diesem Zeitpunkt bestimmt. Como ele era muito simples, ele não usava coroa, nem nada. Aber Jesus war sehr simpel, also Num jumentinho. Mas kam auf einem Esel. ele foi aclamado. E ali ele chorou. Não sei se vocês lembram. Ele chorou naquela entrada. Und hat geweint bei dem Eintritt. Porque ele sabia, ele conhece todo. Ele chorou, ele viu a destruição. Hat die Zerstörung gesehen. E ele chorou. Und geweint. E aonde nós estamos? Nós estamos nesse meio. Que ainda... estamos nesse meio por quê? Porque nós estamos nos versos 26 e 27. Depois eu vou ler. Estamos nesse meio porque a igreja ainda está aqui. Und wir sind Ainda jetzt noch mit estamos dabei, aqui. die Kirche hier
Enquanto tiver um cristão sentado ali orando, numa igreja, um pastor, o mundo não é destruído. Não. Solange noch ein Pastor und ein Christ da ist, gibt es immer Hoffnung. Enquanto tiver uma fé, enquanto houver pessoas, uma Osana, um Edgar, uma Cláudia, Solange es Menschen wie unsere Und Geschwister Niklas. Aussander, Bruder Mamel. Nikolaus, Schwester Claudia gibt um Karl-Heinz, und Um Bruder Henrique. Karl-Heinz oder Henrique, uma Jennifer. Jennifer, tá aí, und fiel, trabalhando para o Senhor. die treu für den Herrn arbeiten. O namorado do seu nome dele, Daniel. a outra namorada. E ele. Daniel, Schwester Henrique. Hilda, Não esqueci de ninguém. E a pastora. Quer dizer, enquanto tiver, solange es noch Menschen gibt, enquanto a gente estiver aqui, Schwester Rebecca, daí o que for, nós vamos estar. Então, Deus vai estar com a mão. Ele tá wird com a mão. Gott uns schützen. Esse é Apocalipse. Eu estou visitando esse teatro. Então, aí vamos então ler aqui. Und dann lesen wir weiter, O 26 e o 27. 26. Vamos ler o 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar. O que vai cessar? Transgressão. Então eu vou dizer, existem 7 motivos por que existem as 7 semanas. Por que tem as 70 semanas? Por que o anjo Gabriel veio para ele? Warum kommt denn der Engel Gabriel zu ihm? Warum gibt es diese 70 Wochen? Toda a Bíblia é explicada detalhadamente. Die ganze Bibel erklärt das ganz genau. Então, para cessar a transgressão, para espiar a iniquidade, Und das steht alles hier geschrieben ab Vers 24, die Antwort. para trazer a justiça eterna, Damit wir zum Beispiel den erdlichen, selar also a damit wir visão, Gerechtigkeit bekommen noch hier auf der Erde, selar a visão, selar a profecia damit São sich die 6. Verheißung beständig macht. e o mais importante, a mais linda, a mais poderosa, para ungir o Santíssimo. Essa é a inseparável. Por que tem as 70 semanas? Então, até aqui deu para entender. Agora veio o 25. Então, desde a saída. 25 dann Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então aqui está falando de uma outra, da construção novamente, né? hier spricht man dann über den Ele está Wiederaufbau. falando de uma nova construção. Tá. Por quê? Porque alguém vai querer construir novamente, É ele mesmo. né? E por que esses tempos são angustiosos? Porque não é de Deus. Ok, vamos lá. O 26. Depois das 72 semanas, essas 72, ela diz o que é. Essas 72 é o tempo que já expirou. Tá? E aí nós entramos aqui. Olha aqui. E depois dessas 72 semanas, será desarraigado o Messias. Por quê? Aqui, quando Jesus morreu, quando eles mataram o cordeiro. Aqui, ele fala bem, quando Jesus morreu, ele foi desarraigado. Mas não por si mesmo, não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aleluia. Vers 26. E o seu fim será com uma inundação, até ao fim haverá guerra. Então, determinadas as assolações. Então, o que ele está dizendo? Essa pessoa que vai fazer, quem é? Der das zerstören wird, wer ist das? O abominável,
da desolação. Onde diz em Mateus 3, né? Então ele vem, ele entra exatamente no capítulo 26. Agora vem a pergunta. Muitos perguntam, nós já estamos na tribulação? Viele fragen sich, sind wir denn schon in diesem Unruhe? Por vários estudiosos, e a maioria chegou à conclusão que nós ainda não estamos. Porque ela só vai, a tribulação, tem a primeira tribulação e a segunda. A primeira é 3 anos e meio e a segunda é 3 anos e meio. Que na verdade é 1260 dias. A primeira tribulação, ela vai entrar quando o anticristo fazer o acordo. Ele vem e ele faz um acordo. Und macht dann No mesmo dia que ele faz esse acordo, começa a primeira. Und sobald diese Vereinbarung auf der Erde trifft und macht, 3 anos e die meio. erste Unruhe, und das sind 3,5 Jahre. Muitos teólogos, muitos evangelistas dizem que nós vamos viver a grande tribulação. Eu não acredito. Não está na Bíblia aqui, não fala se nós vamos. Mas eu acho que não. Jesus, ele sempre cuidou de nós. Viele Studierte und Theologen sagen, dass die Christen Eu das acredito que miterleben ele tinha werden. igreja. Aber ich bin anderer Meinung, weil hier steht nichts Genaues darüber geschrieben. Ok? Esses 1260 dias é os 3 anos e meio. Das sind dann 3,5 Jahre, wo man von dieser ersten Unruhe spricht. E o interessante é que esses números, 483 anos, todos esses números, eles já foram provados que eles são reais, porque Wurden schon getestet und bewiesen, dass sie real sind. 1947, não era nascida ainda, 47 e 1956 foram achados pergaminhos no Mar Morto. Não sei se Wo denn auch vocês diese lembram. Schriftrollen gefunden wurden im Meer. Numa caverna na Judéia. Uma caverna da Judéia. Esses pergaminhos existem, são 930 pergaminhos, e esses números Und diese Schriftrollen existieren mit der exakten Nummernanzahl. então eles foram provados. Deshalb wurden sie auch Tem bewiesen. livros que provam esses números. Então, vamos ler agora o 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Essa uma semana quer dizer anos. 27. Ele firmará essa aliança que ele vai firmar com os muçulmanos, com os cristãos, com todas as religiões. E ele vai construir um templo. Ele vai fazer coisas bonitas, ele vai empolgar, o povo vai dizer, meu Deus, isso aí é uma coisa de louco. O homem vem. Então, e os judeus vão cair aos pés dele. Bom, nós encontramos agora o Salvador. Und dieser Antichrist wird kommen und viele E as werden ideias dem dele glauben und são niederfallen. tremendas, poderosas, e realmente os judeus vão ficar do lado dele. Os muçulmanos, todos. Auch die Juden werden auf Ja, seiner Seite stehen, die Muslime. Então, e na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. No passado, se fazia sacrifício lá atrás, mas depois com o novo não tinha mais, né? O sacrifício não existia mais em Jerusalém, parou. Und die Opfer gab es dann gar nicht mehr. No segundo tempo não havia mais, eles não faziam esses sacrifícios mais. Só que no tempo dele vai haver, a Bíblia diz, haverá sacrifícios e manjares. Ele quer, porque o Aber wenn der anticristo, Antichrist wiederkommt, dann möchte er wieder diese Opfer einführen, dass man Opfer verbrennt, ele é sozusagen. um imitador. Warum? Weil er einfach ein Nachahmer ist und er möchte das tun, was damals gemacht wurde im Ersten Testament. E ele quer fazer bonito. Ele quer dizer, não, eu quero iludir, enganar, né? Ele é blasfemo. Então, aí, depois desse um ano, para as ofertas de manjares, e aí, Und nach einem Jahr stellt man das aber wieder ein mit den Opfergaben, mit den Opfern, die man darbringt.
virá o assolador, e até a consumação, o que será determinado, será derramado sobre o assolador. Então, a Bíblia diz que ninguém vai aguentar. É tão terrível, tão terrível, tão terrível, Die Bibel sagt, es wird sehr, sehr schlimm werden, que o ser humano não vai. É terrível. Nunca foi dass der Mensch es kaum aushalten kann. a perseguição, a fome, as doenças, quer dizer, Die o que Verfolgung, nós die Hungersnot, o que nós passamos até agora, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todas as perseguições, é fichinha. Isso é apenas um pontinho, Isso aí mesmo. perto do que virá. É isso. Então, o Apocalipse, nós temos que conhecer. deshalb ist es für den Christen ganz wichtig, dass er die Offenbarung kennt. Ele nos dá alegria, ele Weil nos dá a es gibt uns tristeza, Freude, a dor, mas ele nos dá a nossa vitória. aber es gibt uns auch die Freude zurück, weil wir darin Hoffnung finden können. Né? Então, voltando aqui no... Vamos ver o que eu tenho mais para falar. Então, lá daí depois na 70ª semana, esses 7 anos de tribulação. Aí, 3,5, nesses 3,5, nós não vamos mais estar aqui. Eu tenho certeza que não. Und dann in diesen 3,5 Jahren werden wir nicht mehr da sein. E sempre haverá, várias pessoas ainda vão se converter e vai ser muito tremendo. Vamos Das lá. wird sehr einschneidend sein für die Menschheit. Graças a Deus. Vamos ver. Estou arrumando, deixa eu voltar aqui, já falei tudo que eu tinha que falar. Agora eu vou falar aqui do... Altíssimo, ok. Eu quero só mexer. Jesus. Uma simples leitura de oração de Daniel nos encoraja, Graças a Deus. e porque ele era um homem segundo o coração de Deus, É. ele era, Daniel war ein Mann, der nach dem Herzen Gottes war. a Bíblia diz que ele era o grande amado. Er war ein großer Geliebter. E a sua oração revela plenamente que o Senhor perdoa todos os nossos pecados. Und sein Gebet zeigt uns auch, dass der Herr alle Então, Dinge a, verzeiht. o fundamento de tudo isso Und das Fundament all das está numa frase, ist in einem Satz. que as misericórdias de Deus é o único motivo de nós não sermos conscientes. Die Gnade Gottes ist das Einzige, warum wir noch hier sind. Mas o mal existe, ele está muito perto. Aber das Böse existiert und es ist sehr nah. Olhem para a palavra de maneira com esperança. Schau auf das Wort mit Hoffnung. O que ele falou, ele vai até o fim. Ele não mente. Was er gesagt hat, das bringt er zu Ende, weil er lügt nicht. E depois da continuação eu vou parar por aqui porque o Apocalipse é muito extenso. Die Offenbarung, das Buch der Offenbarung ist ein sehr, sehr komplexes und Precisa muito vielfältiges tempo, Buch. mas eu já fico por aqui. Foi uma passagem, alguma coisa. Então, leia em Daniel Lest also Daniel 9, 9, que é as 70 semanas, e vocês vão ficar das bem. über die 70 Wochen spricht. Vamos clamar ao Senhor para que Ele nos dê Und wir discernimento, lasst uns den Herrn bitten, dass wir die Einsicht bekommen von para que ihm nós podemos entender as coisas espantosas que vão acontecer und dass wir die Dinge verstehen können, die schrecklich sein werden, com relação ao fim do mundo. E in depois, Anbetracht no auf die final, Offenbarung. depois que na 70ª semana, Jesus vem. Jesus vem e nos dá a vitória, e Ele vem Und e nós am vamos. Schluss wird Jesus zurückkommen Aí vem o julgamento, und lá, seine Gemeinde holen. como eu te falei. Dann kommt auch das Gericht.
E nós estamos. Vamos falar um pouquinho do 19, que é a bodas do Cordeiro, que agora é o lado bom. O 19, né? Daniel 19. É 19. Daniel 19. Vamos falar um pouquinho. Acho que é 10, 19, porque eu não tenho Daniel 19. Daniel. Entschuldigung, é Apocalipse 19. Offenbarung Offenbarung 19. 19. Desculpa. Não tem. Desculpa. Só falar um pouquinho. Amém. E depois dessas coisas, vamos falar no 13. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então, regozijai-vos, alegremos-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Aleluia. E já a sua esposa se aprontou. Nós somos Eis-me aqui, Jesus. Nós somos as pessoas mais felizes desse planeta. Eu sou tua esposa. Se a gente tiver certeza que nós vamos ser salvos, nós não temos mais nada para pedir a Deus. Sei não. Nós já temos tudo. Wir haben bereits alles. Permanecer, fazer Bleibt o bem, standhaft. Macht amar o das Gute. próximo, amar o próximo e pedir perdão Liebt eure Nächsten. 70 vezes 7, como a Rosana fez. Und ihr werdet 70 mal 7 zurückbekommen. Coisa linda. Nós estamos dentro. Amém. Eu fiquei arrepiada agora. Amém, Jesus. Porque quando uma pessoa mal vem falar comigo, me faz mal, até falar. Eu digo, Senhor, graças a Deus, eu amo. Eu falo Wenn eine Person mir etwas Böses will, dann sage ich, não ja, porque eu sou boa, ich liebe sie. Nicht, weil ich gut bin, porque Deus me ensinou. aber weil Gott mich gelehrt hat. O Espírito Santo tem que estar derramado dentro de nós. E aí o Apocalipse, nós vamos dar glória a Deus. Obrigada pelo tempo. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Amém.